Oi, gente. Oi, Nancy, não tô te vendo. Tô aqui. Tá Peraí, alterando. peraí que eu vou virar. Prontinho. Ah, Virou? agora sim, tudo bem? Tudo jóia. E aí, gente? Oi, mames. Oi, mami da Cris. É, Augusto chegou. Augusto. Gente, A eu sou Priscila. Michele. Olha, some, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cris. Eu sou a Nancy. Nós somos psicólogas, a gente trabalha com abordagem cognitivo-comportamental, né? Eu mais focada em esquemas, que é a terceira onda da TCC, e a gente vai falar hoje para vocês um pouquinho sobre o narcisismo e pessoas que não têm muita empatia, né? Ô, Então, para a gente definir melhor, a Nancy vai falar um pouquinho sobre empatia e vocês podem ir mandando perguntas para a gente, tá? isso. Então, gente, para definir um pouquinho, a gente tem que contextualizar a empatia, né? O que é empatia? É a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Quando a gente fala nisso, é respeitar a visão, a postura, as opiniões livre dos preconceitos, né? É a gente, na verdade, compreender as emoções do outro, né? A partir disso, a gente aceita, compreende o sentimento do outro, é como se nós mesmos estivéssemos passando por aquela situação. A gente deixa a nossa escala de importância de lado para entender o outro. Quando a É, gente fala um pouco mais sobre empatia, né? Eu acho que é importante também colocar que é um componente de um fator determinado, a habilidade interpessoal. Como assim? A capacidade de conscientizar e compreender as emoções, as ideias, o sentimento do outro. Então, a empatia é uma coisa que vai ser treinada no decorrer da vida, né? Tem estudos que falam que desde pequenas, crianças têm a habilidade de ser empáticas. E isso é treinado, não é só agora, na infância e na vida adulta. Enquanto a gente for, a gente vai treinando. Quanto mais experiências tivermos, mais empáticos seremos, né? é, essa capacidade, assim, de se colocar no lugar do outro, com as ferramentas do outro, né? Sim, Alguns transtornos não têm, né? sim. Uhum. E aí a gente poderia citar, entre eles, o narcisista, Sim, o borderline, borderline. o histriônico e o sociopata, né? Que é a antiga São, nomenclatura da psicopatia. isso. Mas São também é todos a importante classe B, né? Eles têm uma. da divisão Tem, dos transtornos de e eles não personalidade. têm empatia, né? Eles não têm Não, isso. não. Né? Eles não têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro com as ferramentas do outro, né? Então, assim, Exato. são frases comuns, por exemplo, nesses transtornos, se fosse eu, e como se importar com o que você está sentindo, ou, enfim, né? Sim, E assim, eu também acho que é importante a gente colocar, né, Nancy, que a sim. falta de empatia, ela não é, por exemplo, ela tem Uma coisa pontual, né? para ser um transtorno de personalidade, tem que ser um funcionamento de uma vida. Uma Não estrutura, pode né, ser Cris? isso, é uma estrutura, né? Então, é uma estrutura de personalidade e uma das características é a falta de empatia. No Isso. caso, quando a pessoa tem, por exemplo, porque todo mundo é ser humano, em algum momento pode ter uma atitude não empática em relação ao outro, mas é momentâneo, é pontual. Então, isso não caracterizaria um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, que é o que a gente Exato. está falando hoje.
Ele se comporta assim rotineiramente, faz parte do funcionamento dele. Ele é constantemente assim. Então, assim, é Aham. muito. Em alguns momentos, vocês, quem está aqui pode estar conversando aqui com a gente, pontuando algumas características que você, em algum momento, você cruzou com essa pessoa em algum momento, né? É, são pessoas bem difíceis de conviver, né? Sim, personalidade forte, né? É, na verdade, assim, para a gente até pontuar algumas características, né? Uma delas é o egocentrismo, né? Onde só existe ele e tudo gira em torno dele, as pessoas estão sempre à mercê dele para o que ele quiser na hora que ele quiser, Sim. né? Ele é muito bom, né? Ele é sempre muito bom. Ele está sempre buscando um status, uma grandiosidade. Ele está sempre em evidência, né? Sim. Também são autoritários, né? Muito. Porque tem que ser do Costumou jeito até deles. ofender de forminha fofa, né? Que a gente estava conversando antes, né? Sim, que eles fazem, tipo, algumas ofensas, né? Humilha, mas às vezes humilha de forma fofa, que você É. não percebe que aquilo foi exatamente uma humilhação, mas ele tá Ele te vai lá e rebaixando, diminui você, né? ele tá te rebaixando. É exigente, né? Desconfiado, perfeccionista, Snob, snob. Snob no sentido assim, de ser superior a tudo, a tudo e a de todos. é, acima das leis, acima das regras, acima de tudo. Para ele, existe uma diferença entre ele e o resto do mundo. Então, para ele, Uhum. pode, para o resto, ele não, acha que não. São Sim, dois pesos, duas medidas, né? sim. Busca constantemente a aprovação do outro, né? Sim, sim. É uma constância muito grande no funcionamento narcisista buscar a aprovação do outro. Então, ele está sempre querendo essa aprovação e, ao mesmo tempo, quando ele não tem, ele explode. É aí onde ele humilha, ataca, né? Diminui. Ele tem palavras duras, né? Tem um vocabulário bem duro para usar, né? Sim. Muitas vezes ele é compulsivo, né? No sentido Sim, de dedicar-se a detalhes e minúcias, sim. não sente remorso, De porque jeito nenhum. Não, nunca, não pede desculpas porque nunca tá errado, nunca né? tá errado, Ele tá sempre certo, né? sempre. Ele é antipático no sentido de falta de empatia, né? Isso. Porque ele não tem, ele não sabe identificar, não sabe se colocar no lugar do outro. É só Ele ele que existe. e até ele nem quer entender esse lugar do outro, a experiência do outro, ou muitas vezes ele não é capaz de entender isso, Exato. pela, por esse funcionamento que vem desde uma vida, né? Uhum. Outra característica também que é legal a gente estar falando deles é que eles são emocionalmente distantes, né? Eles Sim. evitam entrar em contato com os sentimentos, principalmente aqueles que causam desconforto para eles, né? Então é como se eles fechassem em uma concha, É, as relações ficam muito no superficial também, né? sim, em função disso, né? De evitar o contato com os sentimentos. Você tem mais. Aí, assim, dessas características, é necessário a pessoa ter uma média de 10, Pontuar das 10 características, né? três que a gente falou. Mas, assim, Isso. vamos dizer que pontue umas 8, digamos que é um narcisismo leve. Se Isso. Quanto pontuar as mais 3, pontual, mais grave é, né? Mais mais severo grave. é. Então, essa seria a diferenciação e como reconhecer o narcisista, né? Uhum. Aí, assim, alguém tem alguma dúvida em relação a como reconhecer os narcisistas, para a gente poder entrar numa discussão até de como eles funcionam, né? Isso. A Célia, o Pedro. Vocês têm alguma E, dúvida, alguma pergunta? Porque daí a gente vai entrar na forma que eles funcionam, né? Porque eles funcionam em 3 modos diferentes, né? sim. Mas antes a gente quer saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Então, vamos lá? Vamos lá. Eles funcionam de 3 modos, né? Quer Sim. falar?
O primeiro modo, Nancy? O primeiro modo, a gente fala que é a criança solitária, né? Que é como eles se sentem. Eles se sentem sozinhos, tristes, vazios, né? Eles têm Uhum, aversão de si próprio. E como é que eles se sentem melhor? Quando eles engrandecem seus pais, tá? Porque eles não se acham merecedores de amor, né? Só que assim, esse modo que eles experimentam é um modo que ele permanece por muito pouco tempo. Porque gera muito sofrimento, muita dor, para eles não dão conta. Então eles passam, eles sentem isso e eles se esquivam disso. Aí eles uhum, entram no outro modo, na verdade, que a gente fala que é o autoconfortador desligado, que a gente vai falar mais à frente, né? uhum. Tem também o modo engrandecedor, né, Cris? Tem, esse é mais em relação com o outro, né? Ele mostra sempre ser um indivíduo bem competitivo, busca o merecimento, porque ele quer ter algo a mais, tem um status de grandiosidade, né? Então, assim, é como se fosse até uma hipercompensação para os sentimentos de privação e defectividade que falta algo, como se ele fosse defeituoso. Então, ele supre isso Isso. dessa forma, Isso hipercompensando. é um funcionamento padrão dele, buscar isso. Ficar buscando a Sim, grandiosidade, querendo sempre estar em destaque, né? É a forma que sim, ele geralmente funciona, né? sim, com certeza. E quando ele se sente defectivo, ele busca essa superioridade dele, né? Então, assim, ele vai atacar, ele vai humilhar, ele vai rebaixar as pessoas que estão em volta. Então, Isso. Antes que conviver, percebam que eu sou defeituoso, então eu vou atacar para eu ninguém chegar. ataco, mostro o defeito do outro, que aí não olham para o meu, né? Exatamente. Aí que ele entra no diminuir o outro, agredir o outro verbalmente, né? Sim, ele evita comportamentos de intimidade, né? Então, assim, não fala sobre os sentimentos. Olha, gente, minhas gatas estão brigando, né? Vocês desculpem, tá? Mas, assim, em casa, filhos não entendem que mãe trabalha, É assim mesmo. né? Outra coisa também, assim, ele vai em polos, né? Então, às vezes, ele vai de um aspecto benigno, onde ele é super assertivo, ao maligno, que é usar os outros para ser gratificado, destrói ou diminui as Diminui o conquistas dos outro, né? outros, né? E antes da gente falar do terceiro modo, o Pedro fez uma pergunta interessante, né? Ele perguntou Hum, se é errado ser narcisista. Pedro, não é errado ser narcisista, mas assim causa muito sofrimento, tanto para o narcisista, por sim. não entrar em contato, por não ter um relacionamento bom, estável, Saudável, né? de troca, né, de amor. Sim. E então isso acaba gerando relacionamentos muitas vezes superficiais ou de uma forma onde o outro não consegue criar vínculo forte ou vínculo, sem ser no caso, pode criar vínculos de dependência, né, normalmente Sim. com a Em vez de dependência. ser um vínculo afetivo genuíno, né? Isso, em vez de ser um vínculo saudável, a pessoa que se relaciona com o narcisista acaba criando um vínculo de dependência. Por quê? Sim, Porque não existe uma troca, né? É tudo para ele. Então, assim, não é errado, mas é dolorido. né? E é uma estrutura, por isso que é importante trabalhar, procurar ajuda. E dificilmente eles procuram ajuda, né? Esse é o problema, Não, né? eles quase nunca vão à terapia, Eles só até porque, vão se for uma coisa muito pontual, né? ou obrigados, né? Exato. Geralmente obrigados. Geralmente obrigados, em função de o cônjuge que não aguenta mais e fala vai fazer terapia, ou a gente separa, ou então de um chefe que fala, olha, tá difícil a sua convivência com as outras pessoas, busca ajuda. Sim, Então, normalmente eles só vão buscar a terapia em função disso, né? Porque eles não têm muita assertividade para conversar e nem gostam muito de fazer isso, né? não tem essa habilidade, porque eles só falam dele, né? E fica sempre Sim. muito no superficial, né? Eles não vão permitir que acessem esse lado dele, essa criança solitária que ele vive, que ele mesmo não gosta de acessar. É. E aí fica difícil a convivência em função disso também, né? Sim. Você quer falar um pouquinho do último modo? Isso, tem o modo que a gente fala que é o autoconfortador, né? A gente falou da criança solitária, que é como ele se sente. A gente falou do. Aqui tem. Tô seguindo aqui, gente. O autoengrandecedor, que é como ele se relaciona com o outro. E o autoconfortador desligado, que é quando ele está só, tá?
ele evita todos os seus esquemas, né? Ele fecha suas emoções para isso. E para que isso aconteça, ele reage de uma forma de evitar o sofrimento, né? Então ele não gosta, ele não acessa o sofrimento, então ele se fecha e ele busca atividades que ele se estimule, né? Mas que atividades, né? Geralmente ele vai procurar coisas que sejam estimulantes e compulsivas, comer muito, beber muito, se drogar, promiscuidade, sexo sem controle, né? Drogas, esportes de grande risco, alpinismo, corrida. Por quê? Para poder preencher o vazio e o sentimento de inutilidade que ele tem. Então, ele tem que ser Sim. compulsivo, por quê? Tem que ser constante, porque essa sensação de vazio dela é muito dolorida para ela, é muito desgastante. Então, é dessa forma que ela se comporta quando ela está só. Ela não aguenta viver com isso, então é comportamentos abusivos até que ela tem com ela mesma, né? Sim, com certeza. Né? Porque, na verdade, acaba que nada vai preencher esse vazio de uma relação, de um vínculo genuíno, né? Sim. Olha, tivemos duas perguntas que eu coloquei. Uma foi da Gisele, que perguntou como reconhecer se meu marido é narcisista. Gi, a gente até falou das características agora há pouco, não sei se você já tinha entrado, mas qualquer coisa, a gente também vai salvar a live, né? Isso. E depois também a gente pode estar. E eu vou salvar a live para vocês poderem estar revendo tudo Tem mais certinho. uma pergunta aqui, Cris. A Salete fez. Sei. Narcisista tem tendência a ser mentiroso? Sim. Muito. Porque ele tem que mostrar o melhor dele. Ele não pode Sim. mostrar as falhas dele, né? Então ele Não, mente ele tem que se bastante. sentir superior, então ele sempre vai dar uma manipulada, Engrandecer na a verdade. situação. Eles são É, excelentes manipuladores, Salete. Eles falam muito bem, eles conseguem distorcer a situação a favor deles. A gente vai sim, estar falando um pouquinho disso mais à frente também. sim, e é muito fácil se envolver com o narcisista porque eles são extremamente sedutores no início, Sim. né? Então, assim, eles são bonzinhos, carinhosos, só que eles não conseguem sustentar isso por muito tempo e começam a colocar as necessidades deles antes da relação. Então, acaba que nunca tem o nós, Não tem a né? troca, né? Não existe troca. Não é nós. Ah, você estava falhando, agora voltou. Voltou? Então tá bom. Voltou. É. Então, a gente tá falando, Ah, né? oi? Agora vamos entrar no esquemas agora, né, Cris? Explicar um pouquinho Você como funciona o esquema. Para mim, pelo menos, eu não sei, pessoal. A Nancy tá falhando para vocês? Fala com a Tá gente. normal, tanto eu quanto você. Eu tô vendo aqui bem. Não, agora tá normal para mim, você. Acho que estabilizou, né? Estabilizou. Tá. Que você falou? Desculpa, que cortou para mim. Que agora a gente vai entrar um pouquinho e explicar um pouco mais sobre o esquema, né, Cris? Você pode estar, como você trabalha com esquema há bastante tempo, se quiser iniciar aí, acho Sim. que vai ficar bacana. A gente, na verdade, assim, a gente fala bastante de esquemas, de modos de funcionamento, tudo isso faz parte da terapia de esquemas, né? Que Sim. é um complemento de uma abordagem que ela é bem específica para trabalhar com transtorno de personalidade narcisista, né? Uhum. E os esquemas seriam, na verdade, assim, falando de uma forma bem geral e a grosso modo, que são filtros que generalizados que vão influenciar é, nossas percepções e alteram os nossos pensamentos, tá? Então, assim, é como a gente vê o mundo, é como a gente vê o outro, é como a gente enxerga toda a nossa vida, né? O Fernando, uma vez que É. você reconhece a origem do comportamento narcisista na sua família e em si mesmo, como se curar, uma vez que são comportamentos quase automáticos? Fernando, essa pergunta é ótima. E, na verdade, a gente fala que só tem um jeito, fazendo terapia, tá? De preferência, uma terapia que possa trabalhar esses funcionamentos que acompanham desde uma criança, que fazem parte de um funcionamento, né?
No Sim, caso, é o que eu estava falando agora, a terapia de esquemas, ela é bem específica para esse tipo de coisa. Inclusive para lidar com esse tipo de personalidade que não é fácil, porque assim, o narcisista, ele tende a ativar os nossos esquemas disfuncionais e fazer com que a gente se sinta pior. Porque assim, existe uma certa é isso mesmo, Augusto. A terapia de esquemas é ideal para isso, para a gente mudar o nosso funcionamento e como lidar com esse funcionamento disfuncional também, entendeu? Então, não exato. é só para quem tem o transtorno de Mas para personalidade, quem convive, principalmente, né, gente? também, né? Porque, assim, é uma forma da gente reconhecer os nossos esquemas e não permitir essa ativação pelo narcisista. Mas também não é uma tarefa fácil, viu? Com certeza. Então, dá para mudar sim, tá? Com terapia, principalmente a de esquemas, né? Então, assim, a terapia de esquemas, ela vai funcionar nesse sentido, do funcionamento da pessoa. Então, não é porque eu funciono, se a gente fala que não tem síndrome de Gabriela, né? Não é porque eu Tá. funciono assim, E que vou eu vou morrer crescer assim, né? assim, vou ser sempre assim. Então, não. É... Aí a gente vai falar também um pouco. Terapia de casal com esquemas funciona, Tem sim. Gisele. Mas tem que ser com esquemas, e se tiver um transtorno de personalidade envolvido em um dos casais, ou em um dos cônjuges, ou em ambos, é necessário acompanhamento individual em terapia de esquemas também, junto com a de casal, tá? De preferência na mesma abordagem. Ah, imagina, Fernando. Como a mente do narcisista funciona, né? Então, como que ela vai funcionar? Os Ela, esquemas, pode falar. eles organizam a forma que o narcisista vê o mundo, né? Como por exemplo, ele é desprovido do mundo interno, porque ele não sabe se colocar no lugar do outro, né? Sim. Então, o funcionamento dele é extremamente limitado, né? Ele é muito bom de papo, ele é persuasivo, tem uma boa capacidade, principalmente, de distorcer situações no qual ele consiga ficar bem. Então, Uhum. ele não consegue ver o mundo aos olhos do outro, só ao olho dele, né? Então, é nessa questão que a gente tem que entrar. Ele é desprovido do interesse do mundo, do outro. É só o dele. O funcionamento dele é só ele. Ele não enxerga o outro, né? Não. E os esquemas dele, né, eles vão se organizar dessa forma. Então, assim, a forma dele perceber o mundo, não existe uma orientação para o outro, né? Não existe por exemplo, um auto-sacrifício ou algo nesse sentido. Ele não abre mão de nada do que ele acredita que é dele, né? E Ele que não possa. erra, né? Ele Ele, nunca erra. ele nunca erra, né? E assim, isso é um fato. E eu sempre digo que pessoas que não erram, elas não mudam. Por quê? Porque para eu mudar, eu preciso entender aonde eu errei. Para eu entender a minha parcela de responsabilidade na situação e poder mudar, né? E não é nem culpa, porque eu não gosto da palavra culpa, porque a culpa eu falo que ela paralisa. E, e relações com pessoas não empáticas, normalmente, elas são muito geridas por culpa do Exato. outro, né? Então, Uhum. assim, a pessoa que se relaciona com uma pessoa não empática, ela carrega uma culpa muito grande, porque ela começa a se sentir culpada por tudo isso, né? O Pedro, uma pessoa narcisista costuma ser difícil no ambiente de trabalho? Sim, Pedro, costuma. Muito difícil. Muito difícil. Em todas as relações, de uma forma geral, tá? São pessoas difíceis de conviver. Porque elas estão sempre certas, elas nunca erram, tudo tem que ser do jeito delas, na hora que elas querem, É né? muito difícil sustentar uma relação com uma pessoa narcisista por conta disso. É no trabalho, é na família, é no relacionamento conjugal. É muito desgastante, porque ela assume a mesma postura, então ela não consegue levar por muito tempo. E quando leva Sim, por muito tempo essa relação, é muito desgastante, é muito turbulenta,
ela é muito pesada, Sim. né? Quando consegue levar adiante, né? Sim, mas normalmente leva adiante, por exemplo, relacionamentos amorosos, eles vão conseguir levar adiante com pessoas dependentes, né? Sim. Porque Porque daí aí a um culpa cai ativa o como uma esquema do outro, luva. né? Exato, é um ativando o esquema do outro, porque a culpa cai como uma luva pro dependente. Então, Exato. assim, a pessoa dependente, ela costuma se relacionar com pessoas do cluster B, né? De transtorno de personalidade. Verdade. Isso. Seriam essas pessoas que não têm empatia. Porque a pessoa dependente, ela também tem um nível de autossacrifício, uma orientação para o Muito outro alta. muito Muito alta, no alta. nível até ruim e prejudicial. E aí isso acaba que é uma relação, digamos que perfeita no sentido de encaixar e manter uma relação por muito tempo, mas nunca vai ser uma relação saudável, Isso. né? E pessoas que não Uhum. são dependentes não conseguem manter por muito tempo a relação em função disso, o que é saudável. Por isso que muitas vezes, se a pessoa não tiver esse perfil, a relação não dura. A não ser que tenha o azar, né? De encontrar um dependente com um narcisista e ali vai para frente, Porque aí né? vai ter aquilo de ficar ativando o que tem de pior no E outro, e não é é muito bom, desgastante. Isso é muito ruim. muito, né? Então, assim, as conversas, por exemplo, interações com os narcisistas vão versar sempre sobre ele, nunca sobre o outro, não existe um nós, né? Então, assim, é meu, Sim. eu. Então, é bem complicado se A, relacionar isso. A conversa assim. com a pessoa que é narcisista não tem a empatia, né? Porque ela não consegue nunca se transportar na visão do outro, entender a emoção do outro, porque ela só consegue estar nela. Então, Sim, é muito desgastante nesse sentido. Então, por isso que o codependente ou o dependente se encaixa tão bem, né? sim. Porque ele, coitadinho do outro, ele vai ver o outro como coitadinho, ele se enche de culpa e a relação ali flui, né? Sim, e ele Porque é tipo, é porque eu quero salvar ele, né? isso, né? O auto-sacrifício dele é muito alto, então ele falou, eu vou Muito. salvar ele. Quando ele casar comigo, quando a gente estiver junto, vai dar tudo certo, né? Sim, e existe também um esquema de subjugação da pessoa dependente, né? De não Sim, achar que ela é boa o suficiente, aí quando o outro fala que não, ela não é boa e ele é ótimo, ela fala, cara, ativa, né? É ativa isso isso mesmo. nela e eu quero isso, né? Aí nem sempre temos opção de filtrar as pessoas que vão conviver conosco. Eu concordo com você, principalmente se for da família, pai, mãe, vó, tio. Exato. Caso eu tenha alguém com esses traços no meu cotidiano, devo tentar aproximar ou me afastar. Como lidar? Então, Pedro, é que assim a gente tenta resolver normalmente, principalmente se for, vamos supor, pai, mãe, e que você convive, tudo, a gente tenta deixar você saudável para que você consiga Conviver. conviver de uma forma que não te faça mal, né? Isso. Então, assim, porque aí você entender o que é seu e o que é do outro O que é o do também. outro. Porque o narcisista tende a fazer essa mistura. E principalmente se é um pai ou uma mãe, você cresceu sendo responsabilizado por tudo que é dele. Então, o que não é verdade, né? E uma das coisas que eu sempre falo, e é um tabu, às vezes, que a sociedade pode até criticar, né? Sim. Mas é um tabu que tem que ser quebrado, sim, é de que nem toda mãe é boa e nem todo pai é bom. E então, assim, a gente tem que saber definir exatamente quais são os papéis de cada um e como eu vou poder interagir com isso. E isso a gente tem um ganho muito grande na terapia, né? Porque aí é Exato. uma decisão sua de conviver ou não, mesmo sendo da família. Até porque É. o que eu sempre digo que não é sangue que define amor, né? Porque amor, eu falo que é uma troca. Amor é carinho, é acolhimento, é A gente, atenção. a gente escolhe estar com a pessoa que a gente gosta perto da gente, né? É Sim, uma escolha.
E aí e é uma relação de mão dupla, né? Tem que ter Sim. troca. Se não tem troca, Então, não eu não tem como posso amar. amar quem abusa de mim, quem me humilha, Exato, quem me maltrata, quem não me acolhe, quem não me exato. aceita, porque isso não é amor, gente. E o amor tem que ser uma troca. Então não dá para você falar assim, olha, é porque é. Mas olha, aí vem a sociedade falando, né? Mas é sua mãe. Mãe, você tem que Mas aceitar. entendeu? Por quê? Porque a Não, sociedade tem um critério de que mãe ou o pai é pai sagrado, né? É é, cultural. tem amor condicional pelos filhos e eles te E não é amam. assim, não. Não é verdade, porque tem algumas pessoas que não têm a capacidade de amar, né? Exato. E é para a gente se sentir amado, a gente precisa da empatia, né? Então, assim, por exemplo, falando já, você quer entrar na reação cerebral, os circuitos cerebrais, ou você quer que eu fale, Nancy? Pode entrar, pode entrar. Porque assim, ó, a empatia, ela, em um relacionamento, ela vai afetar os circuitos cerebrais, né? Que ajudam a criar uma sensação de equilíbrio, bem-estar, tá? E este equilíbrio é fundamental numa relação saudável, porque a gente tem que se sentir amado, acolhido, né? E, Sim, e quando a gente se relaciona com uma pessoa, isso em qualquer tipo de relacionamento, pai, mãe, cônjuge, namorado, tá? Que não tem empatia, onde existe essa ausência de empatia, vai ter um desequilíbrio. E assim, a sensação que a pessoa tem estar numa relação assim é que ela é isolada, sozinha, que não é boa o suficiente. E muitas vezes isso faz a pessoa perceber em sua mente confusa, que ela é confusa, sua vitalidade fica drenada, drenada. né? E por conseguinte, a reação a esses sentimentos pode te deixar zangado, frustrado, mal-humorado, distante. É um sentimento que domina quem se relaciona, É, sentimento de culpa que domina. permeia essa relação. A culpa é muito presente, né? Então, se você está num Como relacionamento se onde sempre você se estivesse sente fazendo. constantemente culpado, como se você tivesse sempre errado, provavelmente você está se relacionando com uma pessoa que é narcisista, né? Sim. E assim, eu mereço passar por essa experiência de ser ignorado, de não ser acolhido. Por quê? Porque você provavelmente também carrega isso desde a infância com a relação com os pais. Então é uma forma de amor que você reconhece como amor e que não é amor, E assim, a né? gente tende a se identificar com esquemas com os quais a gente viveu muitas vezes. Por isso que é importante a Sim, terapia, para a gente poder ver quais são nossos esquemas, aprender a lidar com eles a perceber as pessoas que ativam ou não nossos esquemas, né? Então, por escolher. exemplo, se você conviveu com um narcisista, você vai buscar relações com pessoas narcisistas. Você tende a reproduzir porque você aprende que isso é amor, né? Só Sim, que isso não é amor, né? Amor é troca. Amor é troca. escolha. Amor não tem culpa. Uhum. Né? O sentimento de culpa não pode vir dentro, porque a culpa ela é paralisante, ela faz com que você fique naquela posição de vítima e não saia daquilo, né? Eu sempre falo que qualquer relação que seja, são duas pessoas dentro e a gente vê parcelas de responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho que entender qual é a minha parcela de responsabilidade dentro daquela relação. Então, por exemplo, eu vou saber, se eu sei a minha parcela, eu posso mudar. Igual, relações abusivas, gente. Relações abusivas. Todo mundo fala assim, mas aí a culpa é totalmente do abusador. Não, porque a pessoa que está naquela relação abusiva, ela permite o abuso de alguma Permitiu aquele forma. abuso. Exato, de alguma forma ela Aí que permitiu e entra os ainda esquemas, permite. né? A gente tem os Exato, esquemas que são atraímos os esquemas da gente, gente. É assim que a gente funciona. Não estamos livres disso. sim, com certeza. A Fabi perguntou se isso pode acontecer entre sogra e nora. Acho que sim. Pode, Pode. pode, sim, Assim, na sim. verdade, Qualquer pessoa, qualquer relação, né? sim, com certeza.
Como lidar com o Um afastamento, afastamento o não não empático. empático, sem sentir culpa? Normalmente, o não empático não se afasta. Ele sempre vai, de alguma forma, procurar buscar aquela relação, porque ele precisa daquilo, né? Para ele também lidar com os esquemas dele. Viu, Selva? Beijo para você, sua linda. Ah, então, assim, uma das coisas que a gente sempre coloca, né, nessa questão dos relacionamentos é isso. Então, assim, existe uma parcela de responsabilidade de cada um, e nenhum é 100% culpado. Por isso que a culpa não é legal, né? Exato. Porque não existe culpados em uma relação, existe parcelas de responsabilidade. Toda E, relação, como a gente sempre fala, é um relacionamento, é uma via de duas mãos. Tem que e ter uma troca, troca, né? sim. E a troca tem que ser saudável. Por isso que é tão difícil se relacionar com narcisista, porque não costuma ser saudável. É muito abusivo. É sempre a relação sempre está uma proporção abusiva, né? Uhum. Então, Aqui pro... também a gente tá falando um pouquinho que o narcisista, ao mesmo tempo que ele atrai a pessoa, ele repele, né? Ele repele e atrai. Então, assim, ele é arrogante, né? Geralmente costuma ser constantemente arrogante, mas ele também busca o senso de merecimento. Ele está sempre acima da lei, acima de todos, de tudo, tá? E assim, quando ele acaba sendo passa dos limites, ele acaba aquele afastamento, em algum momento ele vai entrar naquele modo que a gente fala que é o engrandecedor. Ele vai lá, vai ser extremamente empático, super gentil, vai ser fofinho. E quando ele conseguir ter o controle da situação de novo e desestabilizar, ele vai agredir o outro de novo. É sempre assim que ele funciona. Quando Sim. ele se sente fragilizado, ele vai e ele agride. Ele vai e diminui o outro. Ele vai e destrói o merecimento do outro para poder sempre estar em destaque, né? Uhum. É o Né? movimento que ele faz de repelir e atrair. Sim, então, por exemplo, um exemplo típico, quando o narcisista, dentro de uma relação amorosa, percebe que está perdendo o outro, ou então o outro fala assim, olha, não dá mais, acabou. Ele fala assim, mas você nunca vai conseguir uma pessoa igual a mim. Tipo, Eu sou muito sou bom, né? Eu sou muito foda, bom. né? Você, olha só como você é, com todos esses defeitos que eu já cansei de te De colocar, já falar. tá tudo entendido. E aí a Gisele perguntou também se é uma pessoa que tem dificuldade de tomar atitudes. Às vezes, depende do contexto. Eu acho que, assim, na verdade, em muitas vezes ele toma várias atitudes no que diz respeito se ele for se beneficiar de alguma forma e não consulta ninguém, tá? Isso é um fato. Agora, não sei em qual sentido você colocou essa atitude, mas não é assim, depender, ele tem dificuldade em abrir mão de padrões, como a gente disse, né, Nancy? Sim, ele mantém, ele não muda, porque ele está Então, sempre certo. pode ser que atitudes em relação a isso, pode ser que tenha dificuldade, eu não entendi. Depois, se você quiser reformular, né, Nancy? Sim. Tem E também, a gente pode também começar a falar sobre tem uma incidência, né? Tanto no sexo masculino quanto feminino do sim, transtorno, né, Cris? é. Sim, os narcisistas, dos narcisistas, né, setenta Sim. e cinco por cento são homens, né? Ah lá, é isso Olha aí, lá, Pedro, Pedro, é acabei isso de mesmo, falar. Pedro. É mais frequente nos homens. 5% são homens. Nas mulheres, né? Quando acontece, normalmente ele vai prevalecer esse transtorno na maternidade. E normalmente ela Isso. não é uma forma tão, digamos Tão assim, exposta, é mais velada, né? é mais velado. Ela se coloca muito mais numa posição de vítima, de coitadinha, De de. coitadinha, isso. De Ah, resmungona, né? Raramente são agressivas para poder conseguir atenção, né? Elas sim. conseguem fazer aquela que a gente comentei antes. Ela consegue mudar, reverter a situação do contrário, onde ela é a coitadinha e você se sente culpado por aquilo. Como ela é maravilhosa, como é que eu falei aquilo dela?
né? Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui que a pergunta passou e eu não vi. Fernando perguntou: minha maior virtude é apontar seus defeitos para seu crescimento. Seu maior defeito é só apontar meus defeitos. Fernando, isso seria uma fala de alguém para você? Tipo, alguém apontando sempre os seus defeitos e achando que você coloca isso? É isso? Eu não entendi. Ele falou embaixo, ó, mães narcisistas invertem a hierarquia. Isso Isso, mesmo, perfeito. isso. E ela coloca o filho numa posição de que o filho que tem que cuidar dessa mãe, a responsabilidade do filho e não da mãe. Isso acontece Isso. muito em relações com mães narcisistas, Fernando, demais até, né? E se ela tem mais de um filho, ela tem o filho dourado, que é o queridinho, que é É o que o fica sempre, é o perfeito. sempre, tudo é para ele, tudo é do dourado. Mas também não é uma tarefa fácil ser o dourado, É não. muito pesado o seu dourado, gente. Ele não é feliz, ele é completamente. Ele se torna incapaz em muitas coisas para fazer, porque ele Porque repete ele um não pode padrão errar ali. nunca, né? Ele tem que sempre fazer o que a mãe faria. Ele E não tem ser, uma personalidade, ele segue o que a mãe manda, sim, né? o dourado normalmente, sim, não é uma tarefa fácil. Então, assim, na verdade, nenhum filho de narcisista É. tem O uma Pedro, tarefa fácil, né? o Uma Pedro linha, tá falando aqui, ó, que é uma sobre linha de raciocínio. essa porcentagem maior tem ligação com o machismo enraizado na nossa sociedade? Eu acho que não, eu acho que está Eu mais acho também que ligado a uma não. criação, sabe, Pedro? Aquela Os falta de valores mesmo. empatia, aham, aquela falta. Os pais também não pontuarem isso, porque às vezes podem ser pais que mimaram demais essa criança, ou pais que exigiram demais dessa criança. Então, Sim. existe toda uma questão de parar. A minha gata empurrando a tela do. Na verdade, Pedro, quando a gente fala na relação da porcentagem no narcisista nos homens, é muito mais na presença dos filhos, são extensão desse pai, né? Então, eu sou um ótimo, meus pais, meus filhos são ótimos, né? Eu sou perfeito, meus filhos são perfeitos. Em algum momento vocês já viram alguma coisa similar com isso, acredito eu, Sim, né? o Ricardo perguntou se borders são narcisistas. Ricardo, todo transtorno narcisista, border, histriônico, o sociopata, que é o antigo psicopata, eles têm muitas Muitas características em características. comum. Por isso que eles estão na mesma divisão. O que vai diferenciar um do outro, né? São algumas coisinhas, alguns detalhes, mas assim, é característica comum a falta de empatia, dificuldade nos relacionamentos, são sempre relacionamentos superficiais em qualquer um desses quatro transtornos. Exato. Deixa eu ver se tem mais algum. Ainda não. Só. Pronto? Ela não para. Que difícil, né? Além Na das primeira live que eu fiz, semana passada, não sei o que fazer. E dos homens também, né, Nancy? Que a gente acabou não falando só mais das mulheres, né, Sim. narcisistas. Os filhos são considerados extensões deles, né? Então, ele é mais difícil de ser, por exemplo, um pai que vai incutir a culpa no filho, mas vai ser um pai muito exigente, Isso. porque ele quer que o filho seja perfeito igual ele é, né? A Samantha está falando sobre que ouviu falar do filho dourado, né? E além tem também a ovelha negra. Que, na verdade, não é a ovelha negra que a gente fala, né? Seria o bode expiatório, né? O É, que convive bem com a situação. Como identifica esses dois? O dourado fica explícito? O dourado é explícito, é o sim, preferido. É ele é sempre o preferido. preferido. O E o filho bode expiatório é aquele que fica é sempre o rechaçado, é sempre que fica sempre para o depois. Ele culpado, faz tudo errado, tudo, sempre culpado, né? tudo, mesmo não tendo culpa.
que normalmente não tem. Até porque culpa, como a gente já disse, não é uma, não é legal, né? Então, Sim, assim, os homens, quando são pais narcisistas, ele fala, sou ótimo, os meus filhos também são. sou Então, perfeito, eles meus são filhos são cobrados por perfeitos. serem ótimos também, entendeu? Existe uma cobrança de perfeição sobre esses filhos, Exato. porque eles têm que ser tão bons quanto esses pais acreditam que eles mesmos sejam, né? Já a Mas mãe tem esse comportamento diferenciado de colocar um do lado e o outro culpado. Agora, se ela tem só um filho, não tem dourado, tá? ela compete com o filho muitas vezes, né? É, na verdade, muitas vezes não, né? A mãe narcisista, Todas ela as vezes, vai competir com esse filho o tempo todo, o né? todo. Principalmente quando esse filho entra na adolescência. Essa filha, normalmente filha, entra na adolescência. Não entendi a pergunta. São filhos de pais Ah, narcisistas, reformula a pergunta pra gente, Samantha, por favor. né? Enquanto isso, assim, uma coisa que é para os dois. Se filhos de pais narcisistas tendem a Nascer na. ser narcisistas, olha, muitas vezes, porque é um comportamento aprendido, né? Então, assim, por ser um comportamento aprendido, ou vão ser dependentes. Tem Extremos, isso né? também. São extremos. Pode partir para os dois, tá? Porque pode ficar nessa posição de que a culpa é sempre dele, ou pode criar um mecanismo de defesa, como o próprio narcisista já criou, de não ter que lidar com essa defeituosidade, então fingir que é tudo ótimo, maravilhoso e sempre o melhor. A A Rosana fez uma pode falar. pergunta. Ó. Vocês acham que a partir do momento em que a pessoa identifica e reconhece esse transtorno, já é uma melhora no quadro? Rosana, elas não identificam, eles são perfeitos, eles não erram. É, Não mas tem, eles não identificam, né? Mas vamos supor que aconteça desse narcisista identificar, e vamos supor que ele vá procurar uma ajuda especializada, falando, não, Aí não sim, quero mais ser narcisista. Aí sim eles mudam, e assim tem como mudar sim esse quadro. Mas assim, são poucos os tipos de terapia que trabalham para a mudança desses quadros graves, tá? Os transtornos de personalidade não são todas as abordagens que trabalham com a exato. modificação e com a mudança. As pessoas têm como ter uma mudança muito positiva tendo esses transtornos de personalidade e ter uma vida muito boa, até com uma qualidade Indivíduo. significativa, tá? Mas aí a grande questão do narcisista, a diferença do narcisista pro border também é que o border, ele procura ajuda. O narcisista não. Não procura, é isso que a gente falou. Que, na verdade, ele só vai procurar se um casamento estiver falindo, se tiver um problema no trabalho, E né? também não vai Então, aceitar. se a pessoa procura, identifica e ela está suspeitando, provavelmente ela já é uma narcisista, ela já é uma border, Uhum, né? tá? Essa é a diferenciação. Sim, porque normalmente o border ele sofre muito por não conseguir ter uma relação estável e é tudo muito intenso, né, com border. E Mas vai de um polo para outro, muito a gente rápido. tem que até fazer uma sobre border, né, Nancy? O que Podemos vocês fazer acham, mais para pessoal, da gente frente. fazer? Mas Ah, dá assunto, dá bastante assunto, border. Também, dá tá, bastante assunto. tá. Aí é que eu adoro atender border, né? Então eu sou suspeita de A falar. Cris adora. A gente sempre fala disso, né, Cris? E todo mundo chama de louca. E, e aí, assim, outra coisa, né? A limitação que
a limitação que as pessoas sentem, né? Na capacidade de expressar solidariedade, né? Sim. Não expressam arrependimento. É, Não em se vez sentem de, culpados. em vez de pedir desculpa, eles vão dizer que eu sou a pior pessoa do mundo. Se fazem de vítima, né? Sim, só para você falar, imagina! Você é ótimo, você é Ótimo. maravilhoso, porque aí já ativou a culpa em você, entendeu? E aí você já vai tentar resgatar, salvar aquela pessoa que você ama. Ai, todo mundo querendo a live de Ah, borda, você de viu? borda. E vamos ter que pensar nisso, Cris. Vamos. A gente vai planejar, então, gente. Se preparem. E eles também são muito facilmente magoados, né, os narcisistas. Só que, ao contrário de ficar triste, até porque eles não gostam de lidar com esse sentimento de tristeza, o que que eles vão fazer? Eles vão explodir, porque não existe essa questão assim, é porque eu tô mal, eu tô triste. Não, ele, para lidar com a tristeza, o mecanismo de defesa dele é explode, porque aí ele não tem que lidar com aquilo. É como é o fechamento de concha. Por isso que as relações são difíceis. É aquela situação que ele tem que explodir, tem que ficar grandioso, tudo para ele é grandioso, né? Tem que Tudo. preencher para ele não lidar com aquilo. Por isso mesmo que ele explode. Para ele não Até porque a lidar com aquela. tristeza pode ser como uma fraqueza para ele. Então, se ele fica Isso. triste, ele não tem que ficar triste. Ele se sente atacado. Então, ele vai explodir. E ele não gosta de se sentir triste porque ele tem que lidar com a sua criança solitária. E isso para ele é muito difícil. Então ele Sim, prefere explodir, que é muito mais fácil, ele causa uma cena, causa um transtorno. sim. Ah, você quer colocar mais alguma coisa? Acho que a gente já falou um pouco de tudo, né? Que eles gostam de chamar atenção, não sentem culpa, né? Uhum. O tempo inteiro eles se sentem engrandecidos nessa situação. Pode ter só algumas características? Pode, Gi. É que Que tem é que ter, a gente leu mais ou menos umas 13 lá em cima, um pouquinho antes de você chegar, tá? E geralmente aborda por volta de 10, né? Só que assim, pode ser um pouco para menos, um pouco para mais, né? Quanto mais tem, é um caso mais grave, quanto menos tem, é um caso, é um narcisista mais leve. Mas pode sim, pode ter entre 6, 7, até 8, né? Geralmente de 8 já é um caso mais leve. né? Mas tem que ser assim, características de funcionamento, De não estrutura. pontuais, tá? De tipo, aqui agora fez isso. Não, tem que ser um funcionamento de uma vida, faz parte da vida, do É transtorno uma, de como se personalidade. fosse uma traço da personalidade. Ele sempre repete os mesmos erros. Então, assim, falou, nossa, mas ele sempre faz isso, né? Se foi uma vez, esporadicamente, não. Uhum. É, então, por exemplo, assim, eles se sentem também muitas vezes ignorados e isso deixa eles numa crise de explosão muito grande. São magoados pela falta de atenção das pessoas, também explodem quando são magoados por achar isso, né? E eles vão arremessar, assim, palavras espinhosas, coisas que vão exigir o aplauso do outro. Então, são funcionamentos, assim, bem conturbados, que dificulta muito a relação. Então, assim, na propaganda da live, a gente colocou: é possível conviver com pessoas assim? Gente, assim, é, Mas não é fácil. não é fácil. Nada é Mas fácil. também vai exigir muita terapia e muito autoconhecimento. Mas eu acho que todo mundo que convive com pessoas assim tem que fazer terapia até para tirar esse sentimento de culpa, né? Que é incutido pelo próprio narcisista Sim, e faz a pessoa acabar funcionando dessa forma. E isso é muito prejudicial, né? sim. Então, é difícil porque
como assim, a mais quando a pessoa é empática, ela acaba atraindo pessoas assim, né? Porque ela quer ajudar, ela quer prestativa, ela quer se colocar no lugar do outro, né? Então tem que tomar muito cuidado para ela não cair nessa cilada, muitas vezes, né? Então dá para conviver, né? E aí vamos falar assim, em casos mais graves, como é que a gente faz? A pessoa não se trata, né? A gente vai, talvez seja até julgado isso agora, mas tem situações onde fica insustentável que tem que romper com as relações, Sim. né? Porque se você quer fazer a sua parte, mas o outro não faz, e aquilo te faz mal, aquilo te causa um, um desarranjo na sua forma de funcionar. Então, muitas vezes, quando não depende de você e o outro não muda, e o outro só causa danos para você, então, muitas vezes é necessário fazer o quê? Romper mesmo essa relação com uma pessoa que é um nível extremamente prejudicial, né? Sim. Gente, a live tá acabando. Então, se alguém quiser mandar alguma perguntinha para nós, passou rápido, né? Eu também achei que foi rapidinho. Foi bom, foi muito bom. É. Eu adorei estar aqui com vocês, estar aqui com a Nancy. Foi muito produtivo. Agradeço o convite que a Cris fez, né, Cris? Foi muito bom. A gente vai pensar no de border também, para depois a gente estar fazendo, né? Uhum. Rosana, o bom é a família da pessoa que tem o transtorno também. Ah, isso é Com fundamental. certeza, é fundamental. Sim, eu falo que não tem como a gente sair ileso de um transtorno de personalidade. Deixa marcas bem profundas. Tem mais Ah, alguma pergunta? menina, não Obrigada, chora. Salete. Karina, E não obrigada. chora, porque Gabriel. Gente, agradecer a todos aqui a presença, foi muito importante. Se vocês tiverem bom. dúvidas depois, mandem perguntas Mande para pra mim, para Cristina. gente. A gente vai ser Gosto. um prazer responder, tá? E essa é a primeira live que eu estou fazendo. Espero que vocês também tenham gostado. E Ai, então, eu também mandem também adorei. temas, de repente, se tiverem alguns temas também bacanas, a gente pode estar discutindo, né, Cris? Tá Sim, revendo, obrigada, Mi. estudado. A Mi falou que a gente arrasou. Obrigada, Mi. Obrigada, Bê, Ai, também, a adorei Sarinha. Obrigadão isso. pela presença de todos, foi muito bacana. Foi lindo. Rosana, brigadão também, viu, minha querida? É Obrigada. uma honra ter todos vocês aqui com a gente. Eu vou gravar, sim, e eu quero ver se eu consigo gravar fora do Insta para jogar nas outras mídias, tá? Então, eu vou fazer Isso. um teste hoje, tá, gente? Porque assim, eu sou nova nesse meio de live, então a gente tá, A gente vai pegando jeito, né, vai Cris? pegando jeito, tá? Mas hoje aqui no Insta, finalizando a Nancy grava, eu também vou gravar, porque pergunta se Isso. quer gravar, a gente vai gravar, Tá certo, tá? gente? Brigadão. Um beijo para vocês, ó. Obrigada a vocês, suas lindas. Obrigada, Angélica. Beijos, beijos, beijos. A gente aguarda vocês. Qualquer dúvida, Isso. pode Manda pra chamar. gente no direct lá, tá bom? Isso. Beijos. Beijo, boa semana, gente.